Bibliomania, por Marisa Midori. A senhora tem alguma dica de exposição para os nossos ouvintes? Tenho sim, a dica de uma belíssima exposição intitulada Elvino Pocai, Poeta das Artes Gráficas. Essa exposição foi inaugurada no dia 7 de maio e fica em cartaz até 21 de agosto, das 8h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira, na Biblioteca Brasiliana, na sala multiuso, ou seja, na BBB USP. Devo dizer que fiquei realmente encantada com a exposição. Primeiro, pela sua raridade, ou seja, são raros os trabalhos que se voltam e com tanta competência a história da tipografia no Brasil e, nesse caso, a história da tipografia em São Paulo. Os curadores são Plínio Martins Filho e a Cristiane Silvestrin, mas o material levantado tem uma relação direta com uma pesquisa que a Cristiane faz e ela consiste justamente em levantar as obras que foram impressas na oficina do Elvino Pocai e discorrer sobre a arte gráfica desse grande tipógrafo. O Elvino Pocai, ele nasceu na Itália, nasceu em Florença em 1881 e partiu ainda muito jovem com a sua família para a cidade de São Paulo. Então ele faz parte, não é, desses imigrantes italianos que tanto enriqueceram as nossas artes, a nossa cultura, mas também a economia paulista, não é? Ele abre a sua primeira oficina tipográfica em 1909, ali no Largo do Arouche, e depois se transfere em 1913 para uma outra parte do centro da cidade, ali nas proximidades do viaduto Santa Ifigênia. Ao percorrer essa belíssima exposição e observar os livros impressos na oficina Pocai, nós percebemos que ele se mantém muito fiel a uma tradição clássica. Isso fica claro, por exemplo, numa brochurinha que ele faz, datada de 1911, que é a monografia do Teatro Municipal, quer dizer, o impresso que serviu para a inauguração do Teatro Municipal, para a distribuição ao público, não é? Desse material. E, bem, além de ser um material belíssimo do ponto de vista gráfico, ele traz na capa bem os traços arquitetônicos que já são clássicos do nosso teatro, cuja a estrutura, não é, coluna, serve como uma espécie de moldura para a capa, remetendo já àqueles primeiros códices impressos, não é, aos livros renascentistas. Outras características clássicas ou renascentistas do nosso Elvino Pocai é, por exemplo, o uso de capitulares decoradas, o uso da xilogravura com a tipografia como forma de ilustrar os textos numa composição perfeita. Enfim, visitar e percorrer esses livros, de alguma forma, é observar o quanto um tipógrafo instalado na cidade de São Paulo herdou da arte do livro seus principais componentes clássicos. Professora, e os livros, justamente os livros de modernistas publicados pelo Pocai, quais são eles? O Elvino Pocai imprimiu obras do Oswald de Andrade, do Menotti Del Picchia, imprimiu muito Martins Fontes, que já é um poeta um tanto mais esquecido entre nós, mas extremamente rico. Mas eu penso que a cereja do bolo da exposição possa ser justamente uma brochurinha, não é, publicada em 1917, que tem por título Há uma gota de sangue em cada poema, e que traz o nome do autor impresso na capa, Mário Sobral, mas que sabemos hoje se tratar do primeiro livro de poesia do nosso querido Mário de Andrade. Ver este livro e observar a riqueza com que o Pocai imprimiu esses poemas, tornando a arte poética e a arte tipográfica expressões artísticas de primeira grandeza, é, sem dúvida, um grande momento da exposição. A professora Marisa Midori conversou com Roberto Castro. Bibliomania, por Marisa Midori.